Fala aí, galera do meu canal, tudo beleza? Vamos aqui com mais um vídeo de YouTube, que esse é o sexto vídeo de YouTube. Vamos começar. Oi pessoal, meu nome é Amy e tenho 13 anos. Eu venho tendo pesadelos todas as noites ultimamente. Espera, gente, um minuto. Carregando. Neles, alguém está ao lado da minha cama, tentando tocar em mim enquanto eu durmo. Eu sempre acordava no meio da madrugada suando frio, até que um dia descobri que aquilo estava acontecendo de verdade. Perdi minha mãe 10 anos atrás, quando eu ainda era só uma criança. E desde então, passei a viver só com meu pai. Nossa vida não era ruim, mas assim que fiquei mais velha, passei a entender que ele precisava se apaixonar de novo. Sabe como é? Comecei a sair mais com meus amigos, e ele ficava triste por ficar sozinho em casa. Por isso, fiquei feliz quando ele se inscreveu no Tinder, começou a namorar e depois finalmente confessou que havia encontrado uma mulher legal por lá. Falando nisso, eu achava mesmo que a Stephanie era a alma gêmea do meu pai, pois eles tinham muito em comum. Os dois gostavam de comida chinesa e de filmes históricos e eram fãs do time de hóquei da nossa cidade. Além disso, ambos tinham filhos de 13 anos de idade, só que de sexos opostos. Então tinham muito para conversar. E por falar no filho da Stephanie, o Nelson, o conheci 2 meses depois, após ela e meu pai oficializarem o relacionamento deles. E foi o encontro mais desagradável de toda a minha vida. Assim que me viu, ele começou a agir como se fosse melhor que eu. Tava na cara que ele não estava a fim de conversar comigo, e até pelos gestos demonstrava que estava bastante entediado. Eu vi que a Stephanie ficou constrangida com o comportamento do filho. E quando chegou a hora de irmos embora, ela cochichou no meu ouvido para não ligar para a falta de modos do Nelson e me deu um beijo no rosto. Foi muito gentil da parte dela. Desde então, entendi que havia algo sério rolando entre a Stephanie e meu pai e que a nossa vida mudaria em breve. Mas quando um dia o papai me disse que eles haviam resolvido morar juntos e nós é que iríamos sair de casa, pois a dela era maior, fiquei surpresa e não gostei nem um pouco. Quer dizer, eu gostava da Stephanie e até conseguia imaginá-la como minha mãe, mas não queria mudar minha vida tanto assim. A casa dela era do outro lado da cidade. Ou seja, se mudássemos para lá, eu teria que deixar todos os meus amigos do bairro para trás e gastar uma eternidade para chegar à escola. Tentei protestar e até briguei um pouco com meu pai, mas não adiantou. Ele já estava decidido. 2 dias após essa conversa, ele colocou uma placa de vende-se no nosso jardim. Embalamos nossas vidas inteiras dentro de caixas e fomos ao encontro da nossa nova família. O que mais me preocupava era como eu conseguiria conviver com o Nelson. E pelo visto, eu não estava me preocupando à toa. No começo da nossa vida juntos, ele estava tentando fingir que eu não existia, mas depois de mais ou menos um mês, passou a me sacanear. Por exemplo, tirava escondido meu dever de casa da minha mochila, e eu só descobria na escola que ele havia feito isso. Ou seja, tarde demais para fazer qualquer coisa. Ou então ele colocava sal no meu sorvete quando ninguém estava olhando, e outras coisas bem infantis. E o pior, eu sempre o pegava olhando para mim, não diretamente, mas meio que escondido. E sempre que eu olhava de volta, ele perguntava: "Perdeu alguma coisa?" No começo, deixei pra lá, mas depois resolvi reclamar um pouco. O problema é que meu pai não queria destruir seu relacionamento com o Nelson, então quase não falava nada com ele. E além do mais, achava que eu tava exagerando, sabe? E a Stephanie? Bem, ela não era uma mãe rígida. Houve algumas vezes em que o filho tirou notas baixas e ela disse que o deixaria de castigo, mas na verdade não deixou. Ele continuava fazendo o que queria, tipo jogar videogame ou sair com os amigos. Então, como você pode ver, a situação toda estava bem estranha, mas não parou por aí. Uma vez, tive um pesadelo terrível, como se alguém estivesse em cima de mim enquanto eu estava dormindo, tentando pegar meu pescoço. No sonho, eu não conseguia gritar socorro, nem abrir os olhos. Quase morri de tanto medo. Claro, depois desse pesadelo, acordei no meio da noite com o travesseiro molhado de suor. Aquilo me assustou demais, mas entendi que poderia ter sido só um efeito do sonho que tive. Então, tentei dormir de novo. Mas aí, algumas noites depois, fiquei acordada até tarde para ler o meu e-book. A casa estava um breu, a não ser pela luz fraca que saía do meu aparelho, e a porta do meu quarto estava entreaberta. Aí, do nada, tive a impressão de que alguém estava me vigiando. Olhei para a porta e podia jurar que tinha visto a silhueta do Nelson lá. Foi muito estranho e resolvi contar tudo
tudo para o meu pai. Se o meu quase meio-irmão estava me vigiando e perseguindo, ou ele era um pervertido ou um lunático. E convenhamos, nenhuma dessas opções era boa. Para falar a verdade, pareceu que meu pai não acreditou em mim. Pois no começo ele disse que, como eu fui contra a nossa mudança para lá desde o começo, eu estava tentando fazer as coisas parecerem piores do que eram e tal. Mas pelo menos ele prometeu que conversaria com a Stephanie sobre o comportamento do Nelson, pois ele já tinha tido tempo suficiente para se adaptar às mudanças e para começar a me tratar como uma irmã. Bem, já era um começo, né? Melhor do que nada, pensei. Porém, mais tarde, naquele mesmo dia, ouvi meu pai e a Stephanie brigando. Sério, era a primeira vez que eu ouvia a Stephanie gritar. E quando vi que ela não estava falando ao telefone nem nada do tipo, e que era com meu pai que estava gritando, me senti muito mal. Bem, o Nelson era filho dela, e ela pirou quando ouviu meu pai falar mal dele. Não era minha intenção fazer os dois brigarem. Fiquei com tanta raiva de mim mesma por não ter conseguido lidar com o Nelson sozinha que resolvi entrar no quarto dele sem bater. Eu queria colocar um ponto final naquele comportamento, ou pelo menos entender por que ele me odiava tanto. Bem, eu não esperava ver o que vi. Só para você entender, eu nunca tinha ido ao quarto dele antes, pois ele não me deixava entrar lá e a porta estava sempre fechada. Mas desta vez, quando entrei, vi a tela do computador do Nelson e uma foto minha, dormindo, na área de trabalho dele. Ele tinha até decorado a imagem com coraçõezinhos. Quando entrei, o Nelson estava voltando do banheiro, então não tinha como disfarçar. Aquela era a hora da verdade. Por um segundo, ele congelou, totalmente chocado, tentando entender tudo o que estava acontecendo. E assim que percebeu que eu tinha visto o computador, ficou todo vermelho e correu para me botar para fora do quarto dele. Deus do céu, aquele maluco estava apaixonado por mim e era por isso que estava fazendo aquelas coisas para me provocar e tal. Na época, eu fiquei tão surpresa com o que havia descoberto que não conseguia pensar em mais nada. Aquilo era coisa séria. Meu pai tinha que saber. Era super assustador viver sob o mesmo teto com alguém que ficava me vigiando enquanto eu dormia. Por isso, no dia seguinte, eu contei para o papai o que tinha visto. E ele surtou. Bem, qualquer pai fica nervoso quando fica sabendo que alguém está afim da sua filha. Mas neste caso, não era um simples crush, né? Por isso que mais tarde, naquele mesmo dia, quando todos estavam em casa, ele perguntou diretamente para o Nelson se aquilo era mesmo verdade. Acho que a ideia do papai era confrontá-lo cara a cara. Eu fiquei lá, sentada, tentando manter a calma, mas já senti um gostinho de vitória. Eu mal podia esperar para que finalmente todo mundo, principalmente a Stephanie, visse que eu não estava exagerando nem nada e que o filhinho querido dela era um maníaco. Claro, o Nelson negou tudo. Na verdade, inverteu as coisas e se fez de vítima, fingindo estar magoado com a acusação do meu pai. E mais, começou a me acusar de estar apaixonada por ele. Eu vi que meu pai ficou confuso com tudo que estava acontecendo. Então a única coisa que restava era subir até o quarto dele e olhar seu computador. Mas ele já tinha deletado tudo. Maldito. E mais uma vez, eu é que fui tida como maluca. E ele se safou daquela situação toda. A Stephanie olhou para mim decepcionada. Saiu do quarto do filho e meu pai foi atrás. Eu vi que ele ainda tinha dúvidas sobre aquela situação, mas eu nunca tinha mentido para ele antes e pensei que isso o faria acreditar em mim. Mais tarde, naquela noite, ouvi os dois brigarem de novo. O clima tenso entre eles persistiu durante a semana toda e fiquei perdida ao sentir tanta culpa e injustiça. Tentei não ficar sozinha com a Stephanie, pois senti que ela estava com raiva de mim também. E aí, um dia, meu pai entrou no meu quarto e disse que precisaríamos arrumar nossa mudança de novo. A Stephanie não conseguia perdoá-lo por ter falado daquele jeito com o filho dela e disse que era melhor voltarmos para a nossa casa. Espero que você não tenha passado ou passe algum dia por isso. Ser expulso de casa por uma pessoa pela qual você mudou sua vida inteira. Ah, como eu queria que meu pai não tivesse vendido nossa casa tão rápido. Eu não consigo descrever o quão arrasado ele está agora e o tanto que ele se sente culpado por tudo. A culpa tomou conta dele, mas tenho fé de que vamos conseguir superar tudo algum dia. Obrigada por ter ouvido minha história. Se tiver gostado dela, clique no joinha. E eu ficarei super feliz se você me deixar algumas palavras de apoio nos comentários abaixo deste vídeo.